Olá, povo de Deus, quarta-feira da quinta semana da Páscoa, 18 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, de 1 a 6 e João 15, de 1 a 8. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narravam as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Continuamos com nossa reflexão sobre os Atos dos Apóstolos e auxiliados por José Comblan. Muitos biblistas modernos deram a esta reunião de Jerusalém, tratada neste capítulo 15 de Atos, o nome de concílio. Porém, a ideia de concílio evoca uma reunião de um conjunto de igrejas, de todas as igrejas do universo ou de todas as igrejas de uma região. Aqui estão presentes apenas duas igrejas, Jerusalém e Antioquia. Por outro lado, esta reunião foi o acontecimento mais importante do primeiro século do cristianismo e teve, historicamente, o valor e a repercussão de um concílio. Lucas colocou a narrativa deste evento bem no centro de seu livro, destacando a importância deste acontecimento. De fato, o chamado Concílio de Jerusalém estabelece a unidade entre a missão de Paulo, as igrejas paulinas, e a igreja de Jerusalém, que conservou a tradição do testemunho dos apóstolos. Daí está assegurada a continuidade da única missão da igreja. Paulo não fundou uma nova religião, mas se uniu à tradição dos apóstolos reunidos na igreja de Jerusalém. Esse evento que começamos a descrever hoje mereceu uma outra versão da mão do próprio Paulo na sua carta aos Gálatas. E as duas narrativas, esta de Lucas em Atos e a de Paulo aos Gálatas, têm divergências muito profundas, mas há também outras profundas convergências. Então vamos começar hoje com as convergências. 1. Paulo e Barnabé viajaram a Jerusalém. 2. O problema central foi a circuncisão dos pagãos. 3. A atuação de um grupo de judeu-cristãos extremistas. 4. Paulo dá informações sobre a conversão dos pagãos. 5. Os responsáveis da igreja de Jerusalém rejeitam a necessidade da circuncisão. 6. Salvou-se a unidade da igreja. Como vamos continuar a refletir sobre este capítulo nos próximos dias da semana, trataremos mais à frente as divergências dos dois relatos. Sobretudo, trataremos do chamado decreto apostólico, que Lucas dá uma conotação mais judaizante, atribuída à perspectiva de Tiago, chefe da igreja de Jerusalém. Paulo segue outro caminho.
Porém, hoje queremos terminar essas considerações destacando o método que as primeiras comunidades encontraram para dirimir e para resolver suas divergências. Reunidos em nome de Jesus e inspirados pelo Espírito Santo, eles enfrentavam juntos as dificuldades surgidas no cotidiano da vida das comunidades. João 15, de 1 a 8. Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Continuamos nossa reflexão também do Evangelho segundo João, e contamos com a ajuda do exegeta Johann Königs. A metáfora da videira utilizada por Jesus para falar da unidade que deve haver entre ele e os que o seguem é muito viva, criativa. No Primeiro Testamento, Israel é chamado a vinha de Deus, mas era uma vinha ingrata. Em vez de dar fruto, só produzia iniquidade. Por isso vem o destaque: Jesus é a videira verdadeira. Ele é o tronco ao qual estão unidos os ramos, que são os fiéis, para que produzam frutos. Jesus fala aqui como se ele e a comunidade fossem uma coisa só. O Pai é o agricultor. Ele não é apenas o dono da vinha, ele mesmo cuida da vinha para que produza frutos que ele espera. Ele poda a vinha, corta fora os ramos secos, limpa os sadios, para que produzam mais. A limpeza é feita pela palavra que Jesus pronuncia. Quem a acata fica mais puro, mais autêntico, mais produtivo em termos daquilo que Deus espera. Para dar fruto, o ramo tem de estar unido ao tronco. Permanecer em Jesus para produzir o fruto que Deus espera. Estas palavras devem fortalecer a comunidade, que no fim do primeiro século cristão periga cair na apostasia, na negação da fé, desistir mesmo da fé sob a pressão da concorrência e das perseguições. Há gente na comunidade que gostaria de abandonar a profissão de fé em Jesus. Estes não têm mais ligação com o tronco, devem ser cortados fora. A fonte de todo amor fraterno é o Pai. Ele é amor. Deus é amor. O Pai ama o Filho, e este fluxo de amor do Pai para o Filho nos envolve, nos carrega juntos. Isso acontece quando somos fiéis àquilo que Jesus nos prescreve, pois também ele corresponde ao amor do Pai, fazendo o que este ordena. Refletindo sobre o amor de Deus, como Jesus nos apresentou, concluímos: somente o amor salvará o mundo.
Nesta sociedade onde tantos pregam o armamento e o ódio, essa mensagem de Jesus é profundamente atual. Somente o amor nos salvará. Um beijo no seu coração.